Prezados escolásticos e escolásticas, boa noite. É um motivo de alegria, mais uma vez, nós estamos reunidos no nosso 36º simpósio da Escola de Atenas para a gente debatermos e estudarmos juntos esse tema aí que já foi avisado de antemão, intitulado Persuasão Americana. Antes disso, eu quero dar as boas-vindas às pessoas que estão vindo aqui pela primeira vez, a Simone, né? A Vanessa e o Wellington, que é do Jordão. Sejam bem-vindos. E esse simpósio ele visa tratar desse tema, que eu considero um tema original, porque se a gente for pesquisar no YouTube, nós não vamos encontrar um tema nesse sentido que nós estamos desenvolvendo aqui. Uma oratória americana, uma persuasão americana. E isso enriquece, então, o estudo da oratória moderna. Que a Escola de Atenas ela visa resgatar a retórica antiga, mas com os olhos voltados no presente. Como é que essa oratória se manifesta também em alguns países, principalmente países que prestigiam esse trabalho da oratória, da eloquência. Tem um amigo meu que ele morou muito tempo nos Estados Unidos e certa vez ele disse assim para mim: nos Estados Unidos não tem filósofos, nos Estados Unidos não tem pensadores. E eu disse: olha, então você não conhece os Estados Unidos. E ele disse assim: ah, você quer conhecer os Estados Unidos mais do que eu já morei lá não sei quantos anos. Eu digo: em relação a isso, você conhece os prédios dos Estados Unidos, as ruas dos Estados Unidos, as cidades dos Estados Unidos, mas em relação à cultura americana, eu acredito que você não conheça. Aí eu fui perguntando para ele: você já ouviu falar de Benjamin Franklin, de Thomas Jefferson, de Thomas Paine, de Waldo Emerson, de Henry Thoreau, de outros grandes pensadores que tem na América, tanto no século XVIII, XIX, XX. Eu fui narrando uma quantidade de pensadores. Noam Chomsky, que você conhece, disse: não, nunca ouvi falar não. Então você conhece os prédios, as ruas americanas, a cultura americana, não. E nós sabemos que os Estados Unidos eles geram reação nas pessoas, né? Uns que amam os Estados Unidos, outros que odeiam os Estados Unidos. E aqui nós vamos aproveitar o que os Estados Unidos têm a nos oferecer quanto a esse tema de retórica, de oratória. Dizia um historiador francês chamado Henri Irénée Marot, ele dizia assim: a retórica ela é inteiramente grega. Quando eu falo em retórica, estou falando a arte de falar bem. Eu vou usar aqui também a expressão persuasão, vou usar também aqui a expressão eloquência, vou usar aqui a expressão oratória, tudo como sinônimos. E ele dizia assim: a retórica é inteiramente grega. É uma expressão forte, uma expressão interessante e uma expressão que vale a pena a gente estudar. A retórica é inteiramente grega. Ou seja, quer dizer que tudo já nasceu na Grécia. Toda a estrutura da retórica, todo o sistema da retórica, tudo que a retórica tem de bom, é tudo inteiramente grego. Ele diz: tudo é inteiramente grego. Os gregos, quando inventaram a arte retórica, eles inventaram com tanta perfeição que eles deixaram poucas coisas para os povos vindouros trabalhar nela. Mas aí a gente se pergunta: existe uma retórica latina, uma retórica romana? A gente reconhece que existe. Existe um Marco Túlio Cícero, que foi um grande orador romano, um Quintiliano, que foi um grande orador romano. Mas o que acontece é que a retórica grega, ela, quando vai para Roma, ela se adapta. Ela ganha a fisionomia do povo romano, as características do povo romano. E, de alguma maneira, a retórica ela recebe as contribuições daquele povo. Vou dar um exemplo. O povo grego era mais especulativo. Por isso que nasceu a filosofia, capacidade de especular, capacidade de refletir, de pensar. Era um povo mais especulativo. Já o romano é menos especulativo e mais prático. Então a oratória, ela ganha esse perfil do povo romano, de praticidade. É muito mais usada nos tribunais, é muito mais usada na vida política, é muito mais usada no dia a dia, porque o povo romano é um povo pragmático, é um povo objetivo. Então existe uma retórica latina, romana. Existe uma retórica medieval? Também existe. Embora ela, na sua essência, na sua inteireza, ela seja grega. E quando ela foi para a Idade Média, qual vai ser a grande característica dessa retórica?
ela vai ser usada pelos pastores, pelos padres da igreja. Ela vai ser usada, seja bem-vindo, Gonçalves, ela vai ser usada para pregação religiosa. A retórica que existiu na Idade Média, que a gente compreende ali do período de, assim, de 500 a 1400, que a gente chama período medieval, para a gente ser assim um pouco mais estreito nos limites de tempo, ela foi usada principalmente para pregação religiosa. Martim Lutero foi um grande estudioso da oratória. Ele era um grande admirador de Quintiliano. Quando as pessoas veem aí os grandes pastores pregando, essas grandes igrejas fazendo suas pregações, eles não sabem que lá na origem da igreja protestante, lá na origem da igreja evangélica, existia o seu fundador, um homem apaixonado pela arte da oratória, que era Martim Lutero, que era um apaixonado pelo livro de Quintiliano. Dizem que ele amava dois livros, ele amava a Bíblia e amava o livro de Quintiliano, que é a instituição oratória, que nós temos um simpósio só sobre Quintiliano. Então nós podemos falar de uma retórica medieval. Nós podemos falar de uma retórica renascentista, depois quando renascem os valores greco-romanos, podemos falar também ali com o Erasmo de Roterdã, que foi o príncipe dos humanistas, onde ele resgatou a cultura grega, ali principalmente na Itália, onde nasceu o Renascimento. O senhor Renan conhece aquela região da Itália, ali em Florença, que foi o núcleo de renascimento da cultura antiga. Então nós temos também uma retórica renascentista. Nós vamos ter uma retórica iluminista, trabalhada lá já mais na frente, no século XVIII, na Revolução Francesa. Vamos ter. Rousseau debateu sobre retórica. Adam Smith tem um livro sobre retórica, várias conferências que ele dava sobre retórica. George Campbell, que foi um teórico escocês, tem um livro de retórica. Então há uma retórica iluminista usada para pregar os valores da cultura do iluminista, cultura iluminista, de liberdade, igualdade, fraternidade. E aqui a gente chega ao ponto. E existe uma retórica americana? Existe uma persuasão americana, que é o objeto do nosso encontro hoje aqui? Também tem. Embora ela seja essencialmente grega, embora ela seja inteiramente grega, mas ela não deixa de receber o perfil do povo americano. Nós sabemos que os Estados Unidos se constituem como nação ali por volta de 1776, quando é declarada a independência dos Estados Unidos. E os grandes pais fundadores dos Estados Unidos foram homens estudiosos da retórica. Nós vamos ter ali Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Samuel Adams, Patrick Henry. Nós vamos ter esses grandes pensadores, pais fundadores, que foram homens que tiveram que fazer uso da oratória para poder reafirmar sua independência da coroa britânica. Quem lê a Declaração de Independência dos Estados Unidos vai ver a força da eloquência dessa declaração. Lá no finalzinho eles dizem assim, quando eles assinaram a Declaração de Independência: nós, por conseguinte, representantes dos Estados Unidos da América, reunidos em Congresso Geral, apelando para o Juiz Supremo do mundo pela retidão de nossas intenções, em nome e por autoridade do bom povo destas colônias, publicamos e declaramos solenemente que estas colônias unidas são, e de direito, têm de ser estados livres e independentes, que estão desoneradas de qualquer vassalagem para com a coroa britânica. Então eles declaram aqui os princípios básicos do direito americano, os princípios básicos da Constituição americana, e eles vão precisar de força para persuadir aquele povo a pegar em armas e se rebelar contra a servidão britânica. A servidão britânica. E aí um dos grandes homens desse período foi exatamente esse cidadão aqui chamado Thomas Paine, que ele escreveu um livro chamado Senso Comum. Era um grande, um homem eloquente, era um homem incendiário nos seus panfletos. Só na época, antes de declarar a independência,
foi quase 1 milhão de livrinhos desse aqui foram publicados nos Estados Unidos, espalhados pelas colônias, incendiando a vontade dos norte-americanos de declarar a independência. E ele deu o nome de senso comum. Por quê? Porque ele está dizendo, eu estou falando coisas do senso comum, verdades evidentes, que quem lê o que eu estou falando vai entender que nós temos que declarar a nossa independência, nós somos um povo livre, nós temos o direito de ter uma Constituição, nós temos o direito de ser um Estado independente. Inclusive foi ele que sugeriu o nome Estados Unidos da América. Vamos dar o nome de quê? Essas colônias, 13 colônias vão declarar sua independência. Que nome terão? Ele teria sugerido o nome Estados Unidos da América. E essa Revolução Americana, ela vai influenciar de alguma maneira a Revolução Francesa, que ela é anterior à Revolução Francesa. A Revolução Americana é de 1776, a Revolução Francesa é de 1789. Claro que a Revolução Americana já é influenciada pelos ideais dos filósofos iluministas, mas enquanto fato histórico, ela antecede a própria Revolução Francesa. E qual foi o grande filósofo aí que vai influenciar o pensamento político americano? John Locke. John Locke. Os princípios iluministas já escritos ali nos livros de John Locke. Claro que vai ter a influência também dos filósofos, outros filósofos iluministas, mas John Locke foi o grande pensador, filósofo que influenciou o pensamento dos americanos. E quando eles declararam essa independência, eles tinham como ideal construir uma nação tão bela quanto Atenas, tão grandiosa quanto Roma. Então esses pais fundadores americanos, que são chamados, George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, Samuel Adams, eram homens extremamente capacitados, eram homens evoluídos, revolucionários para o seu tempo. Então nós vamos ter aí já no século XIX, no século XVIII, nos Estados Unidos, esses grandes oradores, incluindo aí também Patrick Henry. Eles estudavam oratória, eram estudiosos dos livros de Marco Túlio Cícero. Um dos livros de Marco Túlio Cícero que era lido naquela época era a República, eram os livros de oratória de Marco Túlio Cícero. Então, os pensadores antigos que mais influenciarão a retórica americana são Cícero e Quintiliano, que viveram lá no século... Cícero viveu no século I a.C. e Quintiliano viveu no século I depois de Cristo. Então esses homens eram estudiosos da cultura antiga, esses homens eram estudiosos de Platão, eram leitores de Platão, dos diálogos de Platão, eram leitores dos livros de Aristóteles, eram homens que procuravam se esclarecer. De alguma maneira, foi uma revolução do esclarecimento para o seu tempo, algo extremamente evoluído. Isso no século XVIII. No século XIX, nós vamos ter dois grandes nomes. Abraham Lincoln, que já é depois de todo esse trabalho aí, já é quase 100 anos depois da Declaração de Independência, mas que vai ter um grande papel de manter unidos os Estados Unidos, porque eles queriam se separar. Tinha os que eram favoráveis à escravidão, outros que não eram favoráveis à escravidão, e os Estados Unidos chegou à beira de se separar, entrou numa guerra civil muito grande, e o Abraham Lincoln foi o grande estadista, o grande orador que foi capaz de manter unida a revolução, a cultura americana. E hoje é um dos grandes presidentes, uma das pessoas louvadas nos Estados Unidos é Abraham Lincoln. Tanto o primeiro presidente, George Washington, que é considerado um dos grandes presidentes, né? George Washington, Abraham Lincoln. E nesse período aí também do século XIX, nós vamos ter um filósofo que, além de ser filósofo, era um grande orador, chamado Waldo Emerson. Waldo Emerson talvez seja o mais louvado filósofo americano. Influenciou muitos pensadores, influenciou muitas pessoas e até hoje continua influenciando. Era um filósofo transcendentalista e que tinha grande influência principalmente do platonismo. Ele tem dois livros, até onde eu conheço, publicados em português. Ensaios, que é um conjunto de ensaios que ele escreveu, e Conduta para a Vida. É um pensador bem profundo, é um pensador que influenciou a cultura americana profundamente. E hoje ele é constantemente citado, como um dos grandes pensadores. Aí eu me lembro do meu amigo, né, que dizia que nos Estados Unidos não tinha filósofos, não tinha pensadores. Só Waldo Emerson já vale por muitos filósofos que a gente conhece na história da humanidade.
Então, no século XIX se destacaram esses, basicamente assim, eu estou selecionando, porque não dá para falar de todos, esses grandes oradores. E no século XX, nos Estados Unidos, quem é que a gente pode selecionar como grandes oradores que os seus discursos, de alguma maneira, modificaram um período da história americana? Nós vamos ter Franklin Roosevelt, que foi um condutor de homens ali, principalmente no período da Segunda Guerra Mundial, um grande orador, considerado também um dos grandes presidentes dos Estados Unidos. Saindo um pouco da política, nós vamos ter Martin Luther King, que no seu grande discurso ali que ele deu na década de 70, que é o discurso I Have a Dream, eu tenho um sonho. Esse discurso pode ser visto pela internet, está lá gravado, em torno de 18 minutos. É um privilégio você ver o pastor Martin Luther King falando eloquentemente para milhões de pessoas contra a situação que vivia de discriminação dos negros. Então vale a pena, seja bem-vindo, Shelley, Denis, vale a pena a gente investir em assistir a oração de Martin Luther King, não só uma vez, duas vezes, a gente sentia a emoção e o poder daquele homem falando para aquelas multidões. Isso no campo da oratória mais fora da política. Outro grande nome que nós podemos ver já no século XX, em relação ao direito, nós vamos ter um advogado chamado Clarence Darrow, que foi um dos grandes advogados americanos do Tribunal do Júri, aclamado como um dos grandes nomes americanos do Tribunal do Júri. E também nós vamos ter Gerry Spencer, que é outro grande advogado americano, inclusive escreveu esse livro aqui, Como Argumentar e Vencer Sempre. É um livro raro, um livro difícil de encontrar, mas é um grande livro sobre a arte de argumentar. Ele é considerado um dos maiores nomes do Tribunal do Júri americano. Gerry Spencer e esse que eu falei anteriormente, Clarence Darrow. E no vamos trazer aqui, ainda no século XX, nós vamos ter outro orador sacro muito famoso, Billy Graham. Morreu um dia desse, quase com 100 anos, foi um grande pastor americano, um homem de grande poder, de grande eloquência e que grande influência teve, inclusive nas esferas de poder dos Estados Unidos. Então essa oratória sacra americana, para a gente poder perceber que a oratória americana ela não se resume só à oratória política, ou só à oratória de tribunal, ou só à oratória sacra. Os Estados Unidos, na verdade, têm grandes nomes em todos os campos da oratória que nós podemos conhecer. E no século XXI, no século que nós estamos vivendo, quais os grandes oradores assim que se destacaram nos Estados Unidos? Vamos ter Steve Jobs, que se destacou, morreu um tempo desse. Tem alguns discursos que ele também fez, a gente pode assistir. Então, nessa área do empreendedorismo, nessa área dos negócios, ele tem sido um padrão de exemplo para todos que vêm depois dele. Tem vários livros falando da oratória de Steve Jobs, da maneira dele apresentar seus produtos, então vale a pena conferir. E também, no plano da oratória política, nós vamos ter Barack Obama. Aí, claro, é mais atual, é mais próximo de nós, então é mais sujeito a avaliações, né? No período que a gente está vivendo agora, é mais sujeito uns a aceitarem, outros não, por causa ainda desse conflito ideológico que nós estamos vivendo, que às vezes rechaça a pessoa a reconhecer determinadas qualidades de um político. Então, Barack Obama é um dos grandes oradores do século XXI. Isso não quer dizer que todo o discurso que ele faz é extraordinário. Não. Nem todo discurso que o orador faz é extraordinário. Ele não precisa fazer, toda vez que ele vai falar, um discurso extraordinário. Depende do momento, depende do ambiente, depende das pessoas. Mas os grandes oradores, eles se revelam em momentos de crise. Principalmente. Os grandes discursos da humanidade, eles são proferidos em momentos de crise. E aí, uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui para a gente entender, depois de ter feito um pouco esse percurso dos grandes oradores dos Estados Unidos do século XVIII, XIX, XX e XXI, nós falarmos assim, qual a característica da persuasão americana?
O que é característica nela? Por exemplo, nós latinos, franceses, italianos, portugueses, nós tendemos a ser mais exaltados na nossa oratória. É tanto que quando a gente às vezes assiste um filme americano, a gente fica um pouco impactado com aquela argumentação muito coloquial, que é quase uma fala ali com o jurado, e a gente, rapaz, onde é que está a oratória dessa pessoa? Enquanto nós brasileiros, a oratória francesa, a oratória romana, a oratória italiana, é uma oratória exaltada. Você vê os grandes, você for ver a oratória de Evandro Lins e Silva, de Oswaldo Lia Pires, que grandes criminalistas do Brasil, você vai ver completamente uma oratória cheia de força, de entusiasmo, de poder, de gestos. Mas isso é uma característica da oratória latina. A oratória anglo-saxônica, que é da onde deriva a oratória americana, já é uma oratória menos gestual, mais coloquial, mais falando um com o outro. E às vezes a gente se ilude pensando que ali não há oratória, que ali não há convencimento, que ali não há persuasão. Se um americano vê, às vezes, um latino falando, nós de origem latina, eles vão pensar que nós estamos com algum problema emocional, porque somos gestuais, basicamente gestuais. Então a oratória americana ela é mais sóbria, ela é mais reservada, ela é mais objetiva, e ela é mais prática, que o americano tem um espírito prático muito parecido com os romanos. Por isso que os Estados Unidos, de alguma maneira, chegaram ao patamar que estão, porque são um povo prático. É um povo de construção, é um povo de elaboração, um povo de criação, é um povo de pesquisa. Então, de alguma maneira, eles relegam ao segundo plano muitas abstrações. A oratória americana não é uma oratória abstrata, vamos dizer como é a retórica grega, ou mesmo a própria retórica latina. Você vê um Padre Antônio Vieira falando, é uma abstração, é uma metafísica, mas o americano falando, ele é muito concreto, ele é muito palpável, ele é muito material. E é isso que diz um dos grandes nomes da oratória americana, que é o Dale Carnegie. Ele diz, a oratória, ela não precisa ter abstração, especulação. A oratória tem que ser cheia de pedras, de paus, de madeira, de terra. O que é que ele quer dizer com isso? A oratória é concreta, é uma oratória que a pessoa pode sentir, ver, experimentar. Essa oratória americana se caracteriza por isso. Uma das coisas que a gente precisa fazer a diferença é o seguinte, nós temos os grandes oradores americanos, que nós estamos falando aqui, e nós temos os estudiosos da oratória americana, que nós não entramos ainda em relação aos estudiosos da oratória americana. Nós estamos entrando aqui falando dos grandes oradores americanos. Então, essa é uma das características que esse autor brasileiro, Hélio Sodré, trabalha. História da Eloquência Universal. Esse é um dos livros mais eruditos do Brasil sobre a oratória. E aqui ele vai dizer, ele vai dissertar sobre a oratória dos gregos, a oratória dos romanos, a oratória dos franceses, dos italianos, dos espanhóis, dos argentinos, dos brasileiros, dos norte-americanos. É um dos únicos livros que eu tenho, que eu pesquisei, que fala, por exemplo, de uma persuasão americana, de uma oratória americana. E aqui ele traça o perfil desses grandes oradores do século XVIII, como eu já falei. Vamos, Samuel Adams, de Thomas Paine, do século XIX, Abraham Lincoln e Waldo Emerson, do século XX, Franklin Roosevelt e Billy Graham, Martin Luther King, e do século XXI, Steve Jobs e Barack Obama, os grandes oradores. Claro que tem outros. Se nós formos ver, o povo americano ele é constituído, na verdade, de um povo de eloquência. Cada americano ele é como se fosse um orador em miniatura. E o que é que proporciona isso ao povo americano? Não só o povo americano, mas onde tem democracia. Os Estados Unidos talvez seja o país do mundo com mais tempo de regime democrático da história da humanidade. Isso é uma coisa que nós temos que examinar bem. Desde 1776, há um regime democrático, pelo menos dentro de uma democracia liberal, vamos dizer assim, que nós conhecemos. São mais de 200 anos de
história de democracia. Nós vamos ver aqui para o Brasil, traz para o Brasil, quantos períodos democráticos nós não tivemos, intercalados com ditaduras. Ora ditadura, ora democracia, ora ditadura, ora democracia, agora estão querendo a ditadura de novo, aí vem a democracia, ditadura. Nós não temos uma tradição de consistência democrática, como os Estados Unidos têm, a própria Europa. O que a Europa viveu no século XX? As duas guerras mundiais, antes disso era controlada por imperadores, por reis, está lá Napoleão Bonaparte controlando toda a Europa. Aí depois entra num período da Primeira Guerra Mundial, aí entra num período ali de entre guerras, aparentemente calmo, aí entra no período da Segunda Guerra Mundial, aí nós vamos ter o nazismo, o fascismo, o holocausto, e até depois de lá uma certa consistência democrática. Mas os Estados Unidos, desde 1776, o regime americano é uma democracia, pautada em valores de igualdade, liberdade e fraternidade. Claro, dentro dos princípios do capitalismo, dentro dos princípios do liberalismo. Então, o Abraham Lincoln, um dos grandes discursos americanos, e na verdade um dos grandes discursos que entrou para a história, foi um discurso de Abraham Lincoln diante de muitos soldados que morreram na Guerra Civil Americana. E esse discurso ficou conhecido como discurso de Gettysburg. Mais ou menos ele fez o que Péricles fez lá na Atenas, na sua oração fúnebre. Ele deu um discurso diante dos mortos que caíram diante da guerra em defesa da pátria. E lá nos Estados Unidos ele também manifestou esse discurso chamado discurso de Gettysburg. E ele lá no finalzinho do discurso, ele diz assim, que o governo do povo, aqui ele faz uma definição de democracia, que o governo do povo, para o povo e pelo povo, não pereça na face da terra. É assim que ele conclui o discurso de Gettysburg. E o que é que ele define? A democracia é o governo do povo, para o povo e pelo o povo. E o interessante é que esses grandes pensadores americanos do século XVIII, XIX, é muito próximo de ideias socialistas. Muito próximo. Dentro da própria democracia. Por exemplo, Marx e Lincoln, eles se comunicavam. Eles se admiravam, inclusive. Marx admirava Lincoln e Lincoln admirava Karl Marx. Porque ali nós vivíamos dentro de um princípio de ideias nascentes de igualdade, de liberdade, de oportunidade, de combate à própria escravidão, que o Abraham Lincoln foi um abolicionista, e lá foi abolida a escravidão exatamente pela luta de Abraham Lincoln. E aí, Fabíola, tudo bem? Então, esse perfil do americano de gostar de falar bem, nos Estados Unidos existem muitos encontros de debate, sociedades de debates. Nós temos, inclusive, filmes que falam de concursos de debates, né, nos Estados Unidos. Então, por ser um país de liberdade, por ser um país de democracia, é o lugar mais apropriado para o florescimento da retórica. Como a gente sempre diz aqui, não tem como a gente encontrar uma retórica lá na Coreia do Norte. Não tem como. Como é que vai ter oratória? Como é que se vai desenvolver a oratória onde não tem liberdade? Onde não tem democracia? Só tem um orador lá, que é aquele baixinho lá que dirige a Coreia do Norte. Só é o orador oficial da Coreia do Norte, é ele, não existe mais outro. Se você vai mesmo em Cuba, você vai encontrar Fidel Castro como um grande orador, mas não vai encontrar muitos outros não. Se você vai lá na Rússia, você vai encontrar grandes oradores, inclusive ele fala aqui da oratória russa. Ele fala aqui da oratória russa. Os grandes oradores russos que ele fala, Lenin e Trotsky. Embora Trotsky fosse muito superior a Lenin. Lenin era um homem de organização, Lenin era um homem de partido, Lenin era um homem de planejamento da Revolução. Trotsky era um homem de ação. Trotsky foi o fundador do Exército Vermelho. Trotsky era o homem que ia para o combate. Trotsky era o orador por excelência do povo russo. Mas o povo russo, tradicionalmente, não tem tradição de democracia. Também. Então, é natural que você não encontre muito facilmente um livro escrito de oratória por um russo, ou um livro de oratória escrito por um norte-coreano, ou um livro de oratória escrito por um cubano. São coisas, são fatos, são fatos.
E isso não estou dizendo só em regimes de esquerda, não. Estou falando também de regimes de direita. Onde não há democracia, aonde não há liberdade, não existe desenvolvimento da eloquência. E isso, tanto falando na macropolítica, como na micropolítica. Uma casa onde não tem democracia, uma empresa onde não tem democracia, um partido onde não tem democracia, uma organização onde não tem democracia, ali não surgem oradores. Por quê? Há um manietar do pensamento, há um manietar da palavra, há um cercear da capacidade criativa das pessoas que fazem parte daquela organização. Dependendo de como a pessoa foi criada, da repressão que ela teve, das poucas chances que ela teve de se expressar, e às vezes do que ela ouviu na escola, muitas vezes traumatiza o desenvolvimento da própria capacidade argumentativa da pessoa. O Malcolm X, ou Malcolm X, o sonho dele era ser advogado. Era o sonho dele. Ali era contemporâneo de Martin Luther King. A diferença dos dois era que King era mais pacífico, Malcolm X era um revolucionário. Ele queria, o sonho dele era ser um advogado. Foi um dos grandes oradores americanos. Mas só que um professor disse para ele que aquilo ali não era coisa de preto, aquilo ali, ser advogado era coisa de branco, de gente que tinha dinheiro, que um menino negro como ele, desprestigiado como ele, não tinha condições de chegar a ser advogado. Então, a partir dali, a vida dele desanda, vai preso, se envolve em crimes, se envolve em denúncias, na prisão se converte para o islamismo. De alguma maneira ele se torna um grande advogado, se torna um grande orador da causa dos negros americanos, mas com essa perspectiva mais violenta, mais revolucionária. Luther King não, Luther King já era ligado mais ao pacifismo, à não violência, era leitor de Gandhi, era leitor de Tolstói, leitor de Thoreau, são os grandes pensadores da não violência. Então esse perfil da oratória americana, que é importante a gente ter com a gente. Aí ele vai dizer, o Hélio Sodré, só os povos comunicativos e expansivos amam a oratória com fervor. Aonde nós temos um povo expansivo, um povo que ama a liberdade, um povo que ama a democracia, nós temos um povo que ama a palavra. Lá na Grécia aconteceu o nascimento da democracia, o nascimento da oratória, exatamente porque a democracia propiciou o nascimento dos grandes oradores, da participação popular no tribunal, da participação popular na vida pública. Eles procuravam os sofistas para se educar e poder participar da vida pública do mundo ateniense. Sofistas foram os grandes professores dos jovens que queriam participar da vida pública. E aqui eu quero destacar uma coisa que chama a atenção de todos. Os filmes americanos de tribunal. Que eu dei aqui o título dessa parte aí que nós estamos estudando, de A Persuasão Americana nos Trailers de Tribunal. Na verdade, eu me tornei advogado, definitivamente, foi assistindo um filme de tribunal. Em 96, eu estava fazendo História, aqui na Universidade Federal do Acre, quando eu assisti o Advogado do Diabo. E aquilo ali despertou em mim a minha vocação, que eu já vinha sentido de algum tempo, mas não estava revelada, desnudada. E a partir dali se desnudou completamente. Terminei História, fui fazer Direito, para ser advogado criminalista do Tribunal do Júri, pela força de um filme. Eu sempre digo, quando eu dou uma palestra para os alunos, aí, não duvide do poder de um livro, não duvide do poder de um filme, e não duvide de um poder de uma palestra. Ninguém sabe que terreno fértil é a mente daquele que está presenciando um filme, assistindo a uma palestra ou lendo um livro, o que naquele terreno fértil pode nascer a partir dali. Então esse filme, que tem o desenvolvimento da oratória nele, não só ele, mas tantos outros filmes americanos que você pode assistir, Tempo de Matar, Filadélfia, filmes de tribunal, filme de embates de tribunal, O Júri, O Poder e a Lei, O Juiz, Suítes,
Tudo isso que tem debate, que tem filme de tribunal, desperta naquelas vocações o desejo de brilhar. Porque o dos Estados Unidos é um dos países que mais prestigia o júri no mundo. E onde há júri, há retórica. Porque o júri, a retórica nasceu no júri, no tribunal do júri. Aonde nasceu a retórica? No tribunal do júri. Lá na Sicília, com Córax e Tísias, ensinando as pessoas a fazer sua defesa no júri para reivindicar seus direitos expoliados pelos tiranos, depois que eles foram derrubados e se estabeleceu a democracia. Lá no século V a.C., ali no tribunal do júri, nasceu a própria oratória. Na verdade, são três coisas que nasceram concomitantemente. A advocacia, tribunal do júri, 4. Retórica e democracia. É uma parceria histórica. Democracia, tribunal do júri, advocacia e oratória. Essas 4 coisas nasceram praticamente ao mesmo tempo, uma sustentando as outras. Não é porque eu sou advogado, mas os advogados ao longo da história foram as vozes mais ativas nas grandes revoluções. Se chamou inclusive a Grécia de uma república de advogados, governada por advogados. Porque no movimento dos debates que tinha na Atenas Antiga, Demóstenes era advogado, os sofistas todos eram advogados. Eles chamavam de República dos Advogados. Lá na Revolução Francesa, já se chamava a Revolução Francesa de Revolução dos Advogados. Na Revolução Americana, praticamente todos eram advogados. Abraham Lincoln era advogado. Patrick Henry era advogado. Então essa aliança entre advocacia, oratória, júri e democracia é algo muito forte. É algo que está no sangue de todo homem que adere à advocacia, que sente na alma, no sangue, o pulsar por essa profissão. Então é muito paradoxal, por exemplo, um advogado defendendo ditadura, ou um advogado defendendo regime militar, ou um advogado defendendo essas coisas desse nível aí. Por quê? Porque nós nascemos na democracia, nós nos desenvolvemos na democracia e nós só podemos distribuir as nossas potencialidades máximas num regime de democracia. A democracia, ela faz desabrochar nossas potencialidades, a tirania, ela sufoca. Na tirania não nasce artistas, na tirania não nasce músicos, na tirania não nasce poetas, na tirania não nasce os artistas, a tirania sufoca o livre pensar, as potencialidades criativas do ser humano. É na democracia que nós podemos florescer. Nossa capacidade intelectual, nossa capacidade verbal, nossa capacidade de criar. Na ditadura não existe o livre desabrochar da ciência. A ciência é manietada, a ciência é conduzida conforme os tiranos querem. Olha uma coisa que é interessante, porque antigamente eu vi alguém escrevendo que foi por causa do júri que os americanos fizeram a sua revolução. Revolução Americana. E foi por causa, uma das causas foi o júri. Foi o júri. Aqui está escrito desse jeito aqui, ó. Quando eles declararam a independência americana, eles lá elencando as razões da independência americana, eles vão dizer assim, ó, por privar-nos dos benefícios do julgamento pelo júri. Por quê? Porque a coroa britânica queria que aquele povo das colônias americanas fosse julgado por um juiz, sem dar o direito a eles de ser julgado pelo povo, por um tribunal do júri. E eles se revoltaram. Quer dizer que o júri existe na Inglaterra e aqui nessas colônias nós não temos direito a ser julgado pelos nossos pares. Nós não temos direito a ser julgado pela sociedade. Então eles elencam como uma das razões da Revolução Americana o júri. Daí porque o júri não é só uma instituição jurídica, o júri é uma instituição política, de participação do povo no poder judiciário. Que é uma das coisas que eu defendo, é a democratização do poder judiciário. É a ampliação da participação popular no poder judiciário. Nós elegemos o presidente pelo voto. Nós elegemos os parlamentares, seja de que nível for,
pelo voto. Mas ninguém elege juiz, ninguém elege desembargador, ninguém elege ministro, e muitas vezes é um poder distante do povo, encastelado e muitas vezes sem a legitimidade social de suas decisões. E uma das coisas que eu defendo é a ampliação da democracia dentro do Poder Judiciário. E uma das portas por onde isso pode entrar é o Tribunal do Júri, que não é uma instituição só jurídica, é uma instituição política da democracia. É o povo sendo chamado a participar da vida jurídica do seu país. Hoje o júri julga o quê? Os crimes contra a vida. Basicamente, o crime contra a vida. O júri pode julgar mais coisas. O júri pode julgar os crimes contra a administração pública. O júri pode julgar os atos de improbidade administrativa. O júri pode julgar uma quantidade de crimes. Basta nós ampliarmos a competência do júri, que é constitucionalmente possível. E aí, nós vamos dar o quê? Legitimidade a muitas decisões do judiciário, que são tomadas por um juiz monocrático, ou por um tribunal qualquer, uma decisão monocrática, que afeta milhões e milhões de pessoas. Então eu custo a aceitar muito esse tipo de coisa. Se nós temos instrumentos para democratizar, nós temos instrumentos para ampliar essa participação do povo no Poder Judiciário, nós podemos trabalhar isso para fazer. Inclusive, estabelecendo que os mandatos de ministros do Supremo tenha prazo de validade também. Não seja algo vitalício. O cara chega lá com 50 anos, até 80, 75, ele é o ministro, ele é o tal. Tem que ter O senador não tem um mandato de 8 anos? Então, o ministro do STF, o ministro do STJ, eu defendo, pelo menos nesse momento, um mandato de ministro do Supremo, ministro do Tribunal, que a ampliação, inclusive, de uma corte, né? Eu sou um defensor da democracia, um defensor do Poder Judiciário. Agora nós precisamos fazer algumas reformas. Custo a crer que 11 ministros pode representar o pensamento de uma nação de 210 milhões de pessoas. A decisão de um ministro tem repercussão na vida de 211 milhões de pessoas. Não sei até que ponto é legítimo isso. Então os poderes têm que funcionar como um contrapeso um do outro, mas ao mesmo tempo nenhum deles pode se sobrepor ao outro. E nós temos que criar instrumentos jurídicos, constitucionais, que possam equilibrar esse jogo. Equilibrar esse jogo, de executivo, de legislativo e de judiciário. Então isso é uma ideia, né, que está dentro dessa minha visão democrática. Então esses filmes americanos são muito importantes, principalmente para os jovens que estão em busca de uma profissão. Você vê os jovens, a grande parte chega um momento ali que ele quer ser policial, quer ser advogado, ou quer ser juiz, quer ser essas profissões, né, mais de visibilidade, ou médico. Muitas vezes um filme desperta a vocação de um jovem. Que às vezes hoje está tão difícil ler, né, o cara não consegue ler mais uma página, vamos pelo menos trabalhar os filmes. Pelo menos indicar filme agora. Indicar livro agora está difícil, o cara não lê mesmo. Como é que vai ler isso aqui, tudo aqui? Está lá o WhatsApp todo tempo, o Instagram e tal. Não vamos mais indicar livro. Indica o filme, pelo menos 2 horas, o cara assiste comendo uma pipoca, alguma coisa assim, né? Está mais fácil. A gente tem que criar estratégias para poder trazer as pessoas também para a leitura. Exatamente. Então é o seguinte, até agora, já entrando no ponto 5, nós falamos aqui dos oradores. É diferente falar dos oradores, dos professores e estudiosos de retórica. Nem sempre coincide ser um grande orador e ser um professor de retórica e um estudioso da retórica. Nem sempre coincide. Por exemplo, Barack Obama é um grande orador, mas não tem nenhum livro publicado de retórica, não é um estudioso de retórica, não dá palestras de retórica, é diferente. É orador, tudo bem. Não é também um desconhecedor da ciência retórica, mas não é um estudioso. É muito difícil, no mesmo homem, se concentrar tudo isso aí. Mas nós já tivemos. Lá na Grécia Antiga, nós tivemos. Nós vamos ter um Gorgias,
Lá em Roma nós vamos ter o Marco Túlio Cícero, era orador, era professor de retórica, era estudioso da retórica. Vamos ter um Quintiliano, que era advogado, estudioso da retórica, escritor. É muito difícil se concentrar num homem só. E tem aqui nos Estados Unidos, não tem assim muitas pessoas que a gente possa apontar que seja tudo ao mesmo tempo. Mas nós vamos agora mostrar para vocês alguns livros que estudam a persuasão americana, ou que fazem parte dessa oratória americana. Hoje a maioria dos livros que a gente tem sobre oratória são americanos. Publicados no Brasil, traduzidos, a gente encontra algum outro francês, um italiano e tal, mas a maioria são livros americanos. Olha aqui, você pode olhar aqui para a minha mesa. Tudo isso aqui são filmes, são livros americanos, traduzidos para o Brasil. Vou mostrar rapidamente aqui, ó, Persuasão, de Dave Lacan, Ganhar de Lavada, de Scott Adams. Depois eu vou falar dos principais, TED Talks, de Chris Anderson, Como Falar em Público, de Dale Carnegie, uma adaptação para o século XXI, Armas da Persuasão, Retórica Clássica para o Estudante Moderno, Como Convencer as Pessoas a Fazer o que Você Quer, de Susan Weishenk, Faça como Steve Jobs e realize apresentações incríveis, Armas da Persuasão, que está atualizado, A Psicologia da Persuasão, Como Persuadir os Outros a Pensarem como Você, de Kevin Hogan. Esse aqui é um livro muito bom, QI da Persuasão, onde ele fala que antigamente se media a inteligência das pessoas pelo QI. Era mais uma inteligência lógico-matemática. Depois se inventaram o QE, que é o consciente emocional. A inteligência está ligada à capacidade de controle emocional das pessoas. E aqui ele traz uma ideia original, uma ideia interessante, que ele chama QI de persuasão. Ou seja, que é o quociente de inteligência relacionado à capacidade de persuadir as pessoas. A inteligência é medida pelo grau de capacidade que a gente tem de influenciar aqueles que estão ao nosso redor. Apresentações Brilhantes, de Susan Weishenk, que é aquela mesma. Segredos para Convencer Qualquer Um de Qualquer Coisa, de Roger Dawson. Isso aqui é um título mercadológico, isso aqui não existe. Segredos para Convencer Qualquer Um de Qualquer Coisa. De plano a gente sabe que não existe. É mais assim para chamar a atenção e comprar, né? E aqui ele não precisa nem me chamar a atenção para eu comprar, porque eu compro todos os livros de oratória que eu vejo, independente do título ou não, eu compro para ter, para ler, estudar. Segredos para Convencer Qualquer Um de Qualquer Coisa. Agora, inclusive, é o seguinte, ele chama a atenção, mas o cara que escreve esse livro, Roger Dawson, ele é um cara que tem mais de 30 anos no trabalho de negociação. Ele tem experiência no que ele escreve. É um livro que o cara não sai assim escrevendo sem experiência alguma, tá? Manual de Persuasão do FBI. Esse aqui tem feito sucesso, né? Agora a gente não pode confundir. Persuasão é a persuasão das pessoas pelo discurso, Shelley. Pelo discurso. Se eu te ameaço, já não é mais persuasão. Persuasão é pelo discurso. Se um policial me coloca lá dentro de uma sala e usa de todas as artimanhas para tirar uma confissão minha, aquilo não é persuasão. Aquilo é coação. É diferente. Então, quando diz assim, manual de persuasão do FBI, a gente já pensa algo de coação. Então, é muito diferente a persuasão. A retórica estuda a persuasão pelo discurso, porque pode se persuadir por outros meios. Não pode, Ronaldo? Pode, pelo dinheiro. O cara pode persuadir pelo dinheiro. O cara pode persuadir, o Fabíola, pelo poder. O cara pode persuadir pela beleza. O cara pode persuadir como Stalin, né? Já dizia que lá na Rússia é o seguinte, o homem inteligente, quando Stalin mandava dançar, ele dançava. Né? Então, que a gente chama argumento ad baculum, que é o argumento do porrete, é o argumento da ameaça, é um tipo de falácia que a gente chama ad baculum. Rapaz, eu te aconselho a fazer isso. Agora, tu que sabe, se não quiser, amanhã tu aguenta. Então, isso não é persuasão. Isso não é persuasão. Quando nós estamos falando aqui, é persuasão pela palavra, pelo discurso, para levar o outro espontaneamente
a fazer, a falar, a dizer ou a ser aquilo que a gente propõe a fazer, ele espontaneamente. Isso que é o objeto da retórica. Objeto da retórica. Então vamos aqui continuar só para mostrar aqui a bibliografia que nós temos, tá? Sucesso e riqueza pela persuasão, Napoleão Hill. Vamos ver que depois tem muita coisa a ver entre oratória, sucesso, riqueza. E isso não é de agora não, isso não é coisa americana não. Desde lá dos sofistas, os jovens, eles iam aprender a falar para poder se dar bem na vida pública, enriquecer, ter sucesso pessoal. Os sofistas ensinavam o sucesso pessoal. O que esse povo americano faz, esses motivadores atuais, que muitos no Brasil têm, é só uma imitação do que já existia na Grécia. A arte de se fazer respeitar, maneiras inteligentes de expressar seus desejos, estabelecer limites, Barbara Berkham. Como se tornar mais confiante e assertivo, de Robert Albert. Poder e influência, de Robert Diller Schneider. Quando você faz o que eu quero, esse aqui é bem famoso, Henrique Fechou. Modernas técnicas de persuasão, a vantagem ocultas em vendas. A oratória americana ela está também muito voltada para as vendas. E todos nós somos vendedores. Todos nós somos vendedores. Nós estamos vendendo uma ideia, nós estamos vendendo um perfil, nós estamos vendendo a nossa imagem, nós estamos vendendo quando a gente publica algo no Facebook. Nós estamos se vendendo de alguma maneira. A todo momento nós estamos se vendendo. Então somos todos vendedores, já dizia Napoleão Hill. Uau, como causar uma ótima impressão. Francis Cole Jones. A construção do argumento. Anthony Weston. Líderes de verdade não usam PowerPoint. Ou seja, hoje a oratória praticamente morreu naqueles que só usam PowerPoint. Sente aí, pessoal. Pá! Tela lá. Aí passa outro slide. Aquela oratória também ali some. Some. A maioria hoje às vezes só dão aula, só falo quando tiver um PowerPoint, um slide passando. Aí a oratória some. Quem está falando por ele é o slide. Líderes de verdade não usam PowerPoint. Oradores não usam PowerPoint. Não quer dizer que eles não possam usar. Eles podem usar. Mas eles fazem com que o público vejam o que eles estão falando. É o que a gente chama de hipotipose. O grande orador faz com que o público veja, que o público sinta. Então isso substitui o PowerPoint. Substitui o PowerPoint. O Cícero usava muito essa expressão, colocar diante dos olhos, que na verdade é uma expressão de Aristóteles. Ele usa muito essa expressão. Aristóteles usa assim inúmeras vezes em sua retórica. Colocar diante dos olhos, pôr diante dos olhos. Fazer com que as pessoas vejam o seu argumento. Ver. Isso é uma das grandes características do grande orador. Comunicação não violenta, que tem repercussão na oratória, que é um livro bem famoso de Martin Rosenberg. TED, falar, convencer e emocionar. Fale com poder e convicção, de Patrick Collins. Storytelling, de Carmine Gallo. Carmine Gallo é um grande estudioso da oratória também, um entusiasta da oratória atual. E ele fala storytelling, né? Um nome assim, que a gente pensa que é uma novidade, né? Que significa arte de contar histórias. A gente olha, inventaram isso nos Estados Unidos, storytelling. Às vezes você abre aí e está lá, como ser um storytelling, como contar histórias. Quer dizer, é uma coisa tão antiga. Esopo já encantava seu público contando suas fábulas. Sócrates gostava de ler as fábulas de Esopo, disse que até na prisão ele estava tornando as fábulas de Esopo, contando as fábulas de Esopo em poesia, prosa. Era uma das coisas que Sócrates estava escrevendo. Sócrates não escreveu nada, se tivesse escrito seria esse livro de Esopo. Então Esopo já contava suas histórias, lá na retórica, Aristóteles aconselha a saber contar, narrar histórias, né? Mas deram um nome. Agora, storytelling, cara, olha, surgiu essa nova ideia revolucionária da arte da comunicação nos Estados Unidos. Aí o cara vai lá, compra e tal, olha, storytelling. Mas é um negócio assim que já é muito antigo. Fale com convicção, Patrick Collins. Tenham paciência que eu vou mostrar aqui tudinho. Só para terem uma ideia do que tem publicado, quem quiser depois fazer pesquisa e ter uma ideia do que tem. Apresentações convincentes, de Nancy Duarte. Power Speak, Poder da Fala, de Dorothy Littes.
Os Princípios da Persuasão, de Bill McGowan. Paul Abelson, As 7 Artes Liberais. A Arte da Persuasão, de Tonya Heyman. A Mágica da Persuasão, de Lauren Poon. Persuasão e Influência, de Elizabeth Kunke. Apresentar para Vencer, de Jerry Weissman. Estou dizendo os nomes aqui, não sei nem se é. Um nome confuso aqui. Mas a maioria é desse jeito mesmo. Conversa Decisiva, de Kerry Patterson. Roberto Cialdini, Persuasão. O Trívio Clássico, esse é um dos grandes comunicólogos, um dos grandes estudiosos da retórica americana, McLuhan. Esse aqui realmente é um clássico, o Trívio um clássico. A Arte de Falar, Stephen Lucas. Também esse é um livro muito bom, Atos de Retórica. Tá? Então, são esses livros aqui que tem, grande parte deles, não sei se são todos que eu tenho, mas constitui a grande maioria dos livros americanos traduzidos para nossa língua portuguesa. E aqui, já para a gente daqui a pouco ir finalizando, nós vamos falar de 5, por serem os principais, assim, ao meu ver. Porque a gente vê que não é coisa assim de escrever por escrever. A pessoa conhece a oratória, vive a oratória, e a gente sente pela capacidade do escritor de fazer com que a gente entenda que ele realmente é um estudioso daquela arte. Esse livro aqui é um dos mais importantes. Talvez o mais importante livro de oratória dos Estados Unidos. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. Esse livro aqui influenciou um dos principais professores brasileiros de oratória, que é o professor Reinaldo Polito. É tanto que é ele que faz aqui o prefácio desse livro de Dale Carnegie. Ele foi escrito há mais de 100 anos, por volta de 1920, por ali, nos Estados Unidos, e até hoje ele é editado. Está dentro da tradição latina, está dentro da tradição grega, mas muitas coisas interessantes ele ensina nesse livro aqui. Mereceria, claro, um simpósio à parte. Às vezes as pessoas começam a ler retórica grega, retórica latina e se fecham para outros livros que foram escritos recentemente. Mas a pessoa tem que estar aberta e reconhecer o valor de cada livro. Esse é um livro que merece ser estudado, porque tem muitos insights, é um livro simples de entender, mas é um livro profundo. Uma leitura a gente entende uma coisa, noutra leitura a gente já percebe outras. Eu tenho esse livro desde 98. Comprei essa edição agora, esse ano, que é uma edição nova. Até melhor do que as edições anteriores. Então, eu reli essa obra aqui e tem muitas coisas interessantes. Uma delas, ele diz assim, o orador tem que ter o poder de reserva. O que é o poder de reserva? Quando eu vou falar, eu tenho que saber pelo menos 10 vezes mais aquele assunto que eu vou expor. Porque o orador, a oratória, como a gente já diz aqui, é conteudística. Eu não vou dar uma palestra conhecendo só aquele tantinho de minutos que eu vou dar, não. Se eu sou convidado a falar 20 minutos, eu tenho que ter condições de falar 3, 4 horas, se for preciso. Isso se chama poder de reserva, cultura, erudição. Se eu sou chamado a dar uma palestra sobre retórica, eu tenho condições de sustentar 3, 4 horas, se for possível. Claro que eu não vou usar tudo, mas eu tenho um poder de reserva. É isso que vai dar eloquência. Domine o assunto e as palavras fluirão. Retene verba sequentum. Domina o assunto e as palavras fluirão. Grande parte do grande orador depende desse poder de reserva, desse conteúdo da fala. E aqui ele destaca muito bem essa questão do poder de reserva. E tem uma parte aqui muito útil para os tempos modernos, e eu acho interessante porque ele morreu em 55. E hoje a maioria dos vídeos que nós gravamos na internet é 2, 3 minutos para ter audiência. E como é que a gente vai falar 2, 3 minutos algo que tenha sentido? E ele já ensinava, na época, a se falar 2 minutos, 3 minutos.
Porque muitas vezes quando a gente vai falar em 1 minuto, 2 minutos, não tem porque a gente está dando bom dia, boa tarde, pessoal, lá. Não se exige mais isso. Geralmente ele diz que quando você for falar 2, 3 minutos, você tem que iniciar com a experiência pessoal sua e daquela experiência pessoal já propor uma saída daquilo que você está querendo que as pessoas entendam, a partir de uma experiência sua. Por isso que ele diz assim, se coloque na palestra. Não viva só contando a história dos outros, não. Olhe para a sua biografia, olhe para a sua vida, olhe para as suas experiências, que tem muita coisa importante se você saber contar. Porque nós não podemos viver só contando realmente a história dos outros, nós temos lá as nossas. Quantas coisas interessantes nós não já vivemos? Agora a gente precisa ser objetivo, precisa ser prático, não precisa estar enrolando quando vai contar uma história, porque tem gente quando chega para nós para contar uma história, a gente já foge. A gente não sabe que hora a pessoa vai terminar aquela história. Então tem que ser um negócio muito bem contado, um negócio muito bem trabalhado, que traga uma lição daquilo que você quer propor para o seu público, que ele chama de fórmula mágica. É um negócio tão atual que ele escreveu em 55, e esses dias eu pude aproveitar bem isso aí. Eu estou precisando fazer uns videozinhos assim mais curtos, 2, 3 minutos, porque esse simpósio aqui não é só para... Não é só para pessoa assim curiosa que só assiste vídeo de 2, 3 minutos, não. Isso aqui é para os pesquisadores. Nós estamos fazendo esse simpósio aqui para os pesquisadores, para aquelas pessoas que têm interesse realmente em saber do conteúdo, acessar o simpósio do início ao fim. Agora, a gente faz recortes, a gente divulga e tal, mas é para os pesquisadores. Então, continuando, esse é o livro, um dos livros mais influentes da cultura americana, e digo que vale a pena ter esse livro. Não é água com açúcar, não é caldo de peteca, como as pessoas falam, caldo de piaba, não é. É um livro de quem passou a vida toda ensinando oratória. A empresários, a advogados, a que fez disso a sua mensagem. Dale Carnegie fez do trabalho de ensinar oratória uma das suas grandes mensagens. Ele é o autor daquele livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Vocês já ouviram falar, né, desse livro? Que é um clássico dele. Outro livro que eu quero dar destaque aqui é esse livro que foi lançado recentemente no Brasil, que é um pouco diferente desse livro de Dale Carnegie. É um livro acadêmico. Foi lançado esse ano no Brasil, desse estudioso Edward Colbert e Robert Conon. Isso aqui é um livro assim da estatura dos livros antigos, clássicos. É um grande estudo muito profundo, foi escrito na década de 60 e veio tendo reedições e foi publicado pela editora Quirion recentemente no país. Então tem uma influência na cultura americana também muito forte esse livro, que se filia à tradição da retórica antiga. Recentíssimo esse livro aqui, pretendemos fazer um simpósio para a gente estudá-lo. Retórica clássica. É os livros que eu estou colocando aqui como destaque, os livros que representam bem a força dessa persuasão americana que nós estamos trabalhando. TED Talks, vocês já ouviram falar do TED, né? O Gonçalves já ouviu falar do TED. Esse livro aqui é um livro extraordinário, escrito por Chris Anderson, que é o presidente do TED. TED significa tecnologia, entretenimento e design, porque eles começaram com palestras assim, sobre isso. Depois se expandiu para política, para ciência, negócios, qualquer tipo de inovação. Ideias que merecem ser compartilhadas. Ele diz que o lema do TED é esse. Então ele ganha versões no Brasil todo. Tem TED em Ceará, tem o TED em Santa Catarina, tem o TED não sei onde, TEDx, que é a versão local do TED, que começou lá na Califórnia, né? Vai ter aqui no Acre, né? E qual é a essência do TED? É dar a sua mensagem em 18 minutos. Claro que tem várias palestras aqui que passam de 18, 21, 41, mas a ideia é expressar tudo que você tem a dizer em 18 minutos. Então tem palestras aí incríveis, né, sobre a oratória, sobre o Tribunal do Júri, sobre direitos humanos, sobre muitas coisas, né? Grandes personalidades já passaram por lá, Bill Gates, o próprio Elon Musk. Essas pessoas sempre eles gravam alguma palestra do TED. E aqui é ele ensinando para falar atualmente, como é que se fala diante desse mundo que nós estamos vivendo. Como é que se constrói um discurso diante da tela de um computador,
para esse perfil que nós temos hoje das pessoas que estão plugadas, que estão conectadas com a internet, que a retórica continua viva e vivíssima nesse mundo. Agora nós temos que se adaptar ao meio. Como é que nós vamos falar no Instagram, como é que nós vamos falar no YouTube, como é que nós vamos falar no Facebook, como é que nós vamos falar... Nós vamos ter que se adaptar ao meio, ao meio. E isso é natural na história. Lá os gregos antigos não falavam no microfone, não tinha televisão, não tinha os instrumentos tecnológicos. Então cada geração cumpre se adaptar aos instrumentos tecnológicos que estão à sua disposição. Essencialmente, Vanessa, a oratória permanece a mesma. Eu conversando aqui, diante da tela aqui, eu tenho que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, tenho que ter conteúdo, eu tenho que saber lidar com as pessoas que estão lá do outro lado, eu tenho que ter jeito, eu tenho que ter diplomacia. Todas essas coisas que a retórica ensina continuam válidas mesmo o outro estando do outro lado da tela. Então essa questão tecnológica é impossível a gente se adaptar. É possível a gente se adaptar e é necessário que a gente se adapte. Então uma das coisas muito maravilhosas que eu tenho nesse livro aqui é que ele faz uma defesa de uma oratória racional. Diante de tanta gente fazendo defesa das paixões, do patos que Aristóteles falava, ele fala de uma oratória racional, que é a única que vai sobreviver com consistência ao longo do tempo. E é interessante quando ele fala nessa perspectiva, que era o que Aristóteles dizia para Alexandre. Alexandre, dedica-te ao discurso racional. Dedica-te à razão, porque a razão é o guia divino que tem no interior do homem. E aqui ele faz uma opção pela oratória racional. Muitas coisas interessantes, muitas coisas válidas que eu aconselho a leitura desse livro aqui, pela riqueza que ele tem. E outra coisa, é sincero, é honesto e se liga à arte antiga. Sempre ele está falando aqui, conforme a arte antiga, a arte nobre, inventada pelos gregos. Sempre fazendo referência à arte dos gregos, mas adaptando a esses tempos modernos que nós estamos vendo. Esse é o segundo livro. Terceiro livro. Quarto livro, nós já fizemos um simpósio sobre ele, não vou entrar muito em detalhes. As Armas da Persuasão, que é um livro que foi escrito na década de 80, mas foi reeditado recentemente. É um livro que fala dos princípios da persuasão. Um deles é o princípio da reciprocidade, o princípio da autoridade. A gente tende a respeitar quem tem um título, uma especialidade, quem é uma autoridade. E às vezes os estelionatários usam isso para enganar as pessoas. Não necessariamente o argumento de autoridade é algo ruim, mas ele se torna ruim quando ele é falso, quando ele é enganoso, quando ele visa enganar as pessoas. Então ele fala dessas armas, desses princípios, quando ele diz arma, desses princípios que levam as pessoas a serem persuadidas. Então tem um simpósio só sobre ele, mas está dentro desses grandes livros de persuasão dos Estados Unidos. Outro livro que é interessante, que eu comprei recentemente, é um livro Ganhar de Lavada. Persuasão em um mundo onde os fatos pouco importam. Veja como é atual esse livro aqui. Em época de fake news, em época de invenções, em época de intolerâncias, em época de fanatismos, em época de obscurantismos. Ele fala aqui da persuasão no mundo onde os fatos, a ciência, a razão, parece que tem importado pouco na cabeça das pessoas. E aí ele fala de como o Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos. Inclusive foi uma das pessoas que previu a vitória do Trump, porque o Trump ele tem as suas habilidades de persuasor e aproveitou o momento e se elegeu presidente dos Estados Unidos. Não se reelegeu, mas não pense que o Donald Trump está morto. Não pense que pessoas como ele, que exploram esse mundo da irracionalidade, estão mortos. Não, porque a sociedade, de uma determinada maneira, é composto de pessoas assim. Aristóteles dizia que o homem é um ser racional. Eu acho isso que é um ideal de ser humano, um ideal de humanidade. Porque nós mesmos, seres humanos, nós damos a entender que somos seres semi-racionais. Porque um homem racional é um homem que está pautado a sua vida pelo esse princípio divino que há no ser humano.
princípio da razão, o princípio da consciência, o princípio do iluminismo, o princípio do esclarecimento. Então não deixa de ser um livro importante para a gente conhecer esse poder que tem a irracionalidade no discurso, o lado obscurantista do ser humano. O papel que as falácias, que as falsidades têm para convencer as pessoas, levando as pessoas muitas vezes para o abismo e para as irracionalidades. Então é um livro que se destaca, porque ele aqui é convicto de que o que convence são coisas irracionais. Ele diz que é uma ilusão acreditar que o homem é racional. E até, pelo que nós estamos vendo aí, às vezes chega a gente pensar que realmente, será que o homem é um ser racional? Será que somos irracionais à deriva de manipuladores? De engenheiros do caos, como tem um livro que fala disso aí, dos engenheiros do caos. Esse é um combate grande. Nós estamos vivendo um combate grande entre oratória racional e oratória irracional. Um dos grandes combates do mundo moderno é entre a racionalidade e a irracionalidade. Nos Estados Unidos também tem grande destaque, já concluindo, algumas ciências que a gente ouve falar, né? A neurolinguística, a neurociência, que a gente chama de programação neurolinguística, PNL. Temos outros nomes, como a linguagem corporal, a psicologia comportamental. Tudo isso adiciona valor ao orador. O orador, eu, por exemplo, me interesso pelas coisas do cérebro. De vez em quando eu estou lendo livros que falam de partes do cérebro, como é que funciona o cérebro humano, como é que funciona a mente humana, como é que funcionam as emoções humanas. Então eu tenho muito interesse nesse assunto. Por quê? Agrega valor ao orador. O orador pode trabalhar essas questões muito melhor com o seu público. Saber que o ser humano tem um lado racional, tem um lado irracional. Saber que você tem que falar para algumas maneiras da pessoa perceber melhor as coisas. Tem gente que só fala, gente que só compreende se estiver vendo, outros que são mais auditivos, outros são mais sensitivos. Quando a pessoa é mais visual, como é quase todos nós, usa sempre a expressão, olha, olha, olha. Né? Ele só, é algo que ele atende, porque ele é visual. Quando ele é mais auditivo, expressões como escute aqui. O que é que nós estamos falando? Ouça bem. Jesus dizia algumas vezes isso, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ali ele estava se dirigindo aos auditivos. Porque os visuais só queriam milagres ali. Não tivesse milagre, não acreditava nele. Quando Jesus falava algum ensinamento mais profundo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aqueles visuais só estavam esperando milagre. E tem os sensitivos, aqueles que se emocionam facilmente, aquele que a gente tem que estar falando todo tempo, despertando sensações neles. Qualquer coisa choram, qualquer coisa lacrimejam, qualquer coisa se desespera, qualquer coisa se envolve. Né? Então, pessoas que contam fatos alheios, daqui a pouco estão chorando juntos. A gente diz assim, rapaz, não é possível a gente ser solidário sem precisar se envolver tanto, não. Então, é determinado coisas do ser humano. O orador ele precisa conhecer o público. O orador precisa respeitar o público, as limitações do público. E ele mesmo, que ele também é um limitado. Então ele precisa conhecer o público, falar com o público de todas as maneiras possíveis. Aristóteles dizia isso. A retórica é a arte de convencer por todos os meios possíveis. E quais são os meios possíveis? Razão, emoção e ética. Logos, etos e patos. Todos os meios possíveis. O público tem que acreditar em nós, o etos. O público tem que ver em nós uma mensagem racional, o logos, e o orador tem que saber despertar as paixões do público também. As emoções, a misericórdia, a raiva, o ódio, todas as emoções que decidem um julgamento. Ele tem que despertar. Todos os meios disponíveis, fora aqueles que não estão no campo da persuasão discursiva. Ameaçar, matar, isso aí não está no campo da persuasão. Tá? Então, a oratória americana incorpora muito essas ciências que surgem atualmente, que na verdade são saberes antigos com novos nomes. Por exemplo, a psicologia. A psicologia já está lá na retórica de Aristóteles, ele tratando das paixões humanas,
de como as pessoas sentem, de como as pessoas se emocionam. E aí, tem um livro chamado Mensagens Silenciosas, de um escritor chamado Alberto Mehrabian, que ele disse uma coisa na década de 70, que confundiu a cabeça de muitas pessoas. Porque as pessoas fizeram a leitura errada do livro que ele escreveu. Mensagens Silenciosas, ele está falando aqui de linguagem não corporal. E aí ficou conhecido como o princípio 2:7:38:55. Que ele dizia que numa oratória, as palavras que são ditas só exercem 7% de influência nas pessoas. O tom da voz, 78%. E os gestos, 55%. Aí é difícil de acreditar num negócio desse. Porque onde é que está a oratória conteudística? Que só 7%, então eu vou parar de falar aqui. Para ver se vocês vão entender alguma coisa. Porque eu poderia dispensar 7%, porque tem 38%, que é o tom da voz. 30 e 55%, que são os gestos. Aí as pessoas interpretaram isso diferente, achando que era isso mesmo. E muitos professores ensinam, olha, é os gestos, é o tom da voz. Capricha aí nas tuas palavras, capricha aí no teu movimento, que tu vai convencer as pessoas. Um se relacionando com o outro. Não é separado. Mas o que é que ele disse, fundamentalmente? Ele diz assim, quando a pessoa está movida por emoções, para a gente descobrir se ela está dizendo a verdade, só 7% das palavras tem veracidade naquilo. Mas quando é nesse contexto, vamos dizer que a pessoa está espocando de raiva. Aí chega para assim, na frente das pessoas, você está com raiva, amigo? Não, estou não. Não, tá bom, tá tranquilo, vamos. E ele está espocando de raiva, ele está dizendo uma coisa, mas o tom de voz dele é outra, e as expressões dele é outra. Nesse sentido, sim. Isso é para fazer uma leitura das pessoas nesse estado emocional. Não é que as palavras numa palestra só pesam 7%. As palavras, o conteúdo da mensagem de uma palestra é quase tudo. Quase tudo. O orador vai aos poucos aprendendo a fazer gestos, o orador aos poucos vai modulando a sua voz, ele vai aprendendo que isso também é importante, faz parte da oratória, mas a oratória é extremamente conteudística. As pessoas, quando não veem conteúdo em um palestrante, como a maioria tem aí, faça curso disso, faça curso daquilo, não sei o que grátis, aí a pessoa vai lá, entra, a pessoa aplicando uma palestra vazia, não tem nada, foi só marketing. Foi só marketing. O público não volta mais ali, porque falta o quê? O conteúdo. Né? Então, esse livro Mensagens Silenciosas foi muito mal interpretado, inclusive aqui no Brasil. Concluindo, como eu já falei, toda a retórica americana é influenciada por Cícero e Quintiliano, a retórica antiga também, e a retórica americana ela vem da retórica anglo-saxônica, que é a oratória inglesa, que teve grandes representantes no século XVIII e XIX, que foi o caso aí de George Campbell, Hugo Blair, Richard Whately. Esses manuais desses homens chegaram na América e muitos estudiosos fizeram uso desses estudiosos ingleses. Como eu já falei aí, Hugo Blair, George Campbell e Whately. E no século XX, duas grandes universidades americanas foram responsáveis pelo ressurgimento do estudo da retórica nos Estados Unidos, a Universidade de Harvard e a Universidade de Cornell. As duas universidades que mais se dedicaram ao estudo da oratória no século XX, e nós sabemos que Harvard é uma das grandes universidades do mundo. Muitas vezes o que é falado em Harvard, ela se expande para o mundo todo. Para o mundo todo. Me parece que 10 presidentes dos Estados Unidos passaram por Harvard. Então, realmente é uma universidade de ponta, é uma universidade que tem o seu respeito. E ela foi uma das grandes responsáveis pelo ressurgimento da retórica nos Estados Unidos. Um grupo de estudiosos estudando o livro Retórica de Aristóteles, de Cícero, de Quintiliano. Então, se a Harvard fala, se irradia praticamente por todos os Estados Unidos. E se os Estados Unidos falam, o que acontece? Às vezes se irradia por grande parte do mundo, por meio dos seus filmes, dos seus livros. Né?
E tem aqui já uma obra chamada Filosofia da Retórica, de Jorge Campbell, que ele diz que são 4 os fins da retórica: iluminar a razão, satisfazer a imaginação, mover as paixões e influenciar a vontade. Mas tem uma frase dele que eu gostaria de concluir com ela, quando ele diz assim: não existe arte alguma que tenha uma conexão tão íntima com todas as faculdades e poderes da mente quanto a eloquência ou arte do discurso. Isso é muito profundo. A retórica tem muito a ver com os poderes da mente, com os poderes mentais. Não tem uma arte mais ligada a poderes mentais do que a retórica. Telepatia, por exemplo, que são uma das qualidades espirituais da mente, de poder se comunicar, de ver o que o outro pensa, de sentir o que o outro pensa. Isso o orador, ele precisa desenvolver para poder falar com o seu público, inclusive. Sentir quando um jurado não está favorável a ele, sentir quando um público está ali repelindo, sentir quando alguém da plateia está se opondo a ele mentalmente. Ele consegue desenvolver uma certa telepatia. O dom da previsibilidade, da clarevidência, que no xadrez a gente chama de peteia, de prever. De prever. O desdobrar daquilo ali. É uma espécie de intuição. A pessoa vê o desdobramento daquilo que ele fala, daquilo que ele diz, daquilo que ele faz. O orador, de uma certa maneira, ele tem peteia, ele tem previsibilidade, ele tem clarividência. Ele sabe os desdobramentos das coisas. É uma certa visão do amanhã, visão do depois. Isso desenvolve-se por causa que a oratória, ela nasce, a capacidade retórica, ela nasce no intelecto. A primeira parte da oratória é a inventio, nasce no intelecto. Então isso é muito importante, essas capacidades mentais, quando a gente estuda os poderes da mente. Uma mente equilibrada é uma mente que fala bem. Uma pessoa que fala que ninguém entende, é sinal de que é uma mente desestruturada, é uma mente em confusão, é uma mente caótica. A oratória, para sair ordenada, para sair tranquila, para sair de uma forma compreensível, ela reflete um estado mental. O estado mental de calma, de domínio de si, de controle de si. Tudo isso influencia no poder verbal do orador. E aí, os grandes estudiosos da retórica dizem que a oratória será e é, porque nós estamos no século XXI, a qualidade mais valorizada num perfil pessoal e profissional. Será a qualidade mais valorizada na pessoa e no profissional do século XXI. Ou seja, isso é toda a beleza e o renascimento da oratória. O político, o advogado, o empresário, o líder comunitário, o pastor, todos precisam se comunicar bem. As pessoas que vão ser contratadas nas empresas, o professor. Então, é uma qualidade que era valorizada na Grécia Antiga. Um dos homens mais ricos dos Estados Unidos, chamado Andrew Carnegie, que foi o que inspirou Napoleão Hill a escrever as 17 leis do triunfo, ele dizia que admirava mais a capacidade, o talento do orador do que o talento de ganhar dinheiro. Claro, não sei se é porque ele já era rico. Mas ele admirava mais o talento do orador do que o talento de ganhar dinheiro. E são duas capacidades que, desde os tempos antigos, elas são ligadas uma à outra. O orador, nos tempos antigos, era o homem capaz também de ganhar dinheiro. Os sofistas eram homens ricos. Os sofistas eram homens que viviam bem, porque eles cobravam pelos seus ensinamentos. E a capacidade de falar abria as portas do tribunal, abria as portas da política, abria as portas dos relacionamentos. A retórica era uma chave de poder, a retórica é uma chave de glória, de fama, de riqueza e de autorrealização. Porque o homem, quando fala bem, o homem, quando se expressa bem, ele está abrindo o seu valor para o mundo, ele está mostrando o seu valor para o mundo. Quantos talentos muitas vezes são sufocados porque as pessoas não se expressam como deveriam se expressar. Não falam como deveriam falar. Não tem condições de mostrar o seu valor e seu talento por meio da palavra.
Então, meus amigos, em suma, o que eu falei aqui é o que representa esse perfil da persuasão americana. Nós falamos aqui do valor que tem esses grandes oradores, dos estudiosos da oratória, falamos dos grandes nomes, dos grandes oradores, dos grandes livros que representam isso, da oratória nos filmes de tribunal. A oratória como uma das qualidades mais apreciadas no século XX, e a oratória, acima de tudo, gravem isso, feliz da pessoa quando percebe, que seja o nome que nós queiramos chamar, vamos usar assim como sinônimos, oratória, eloquência, retórica, persuasão. É um poder, é uma chave mestra que abre as portas do poder, da riqueza, da prosperidade, da fama, da glória e da autorrealização. Um homem, quando falar bem, um homem, quando consegue desenvolver toda a sua capacidade de falar bem, é porque, ao mesmo tempo, ele desenvolveu uma grande capacidade intelectiva e uma alta moralidade, capaz de trabalhar em conjunto esses três grandes pilares do saber retórico. O logos, a inteligência, as emoções, o nosso patos e o nosso ethos, a nossa capacidade de ter credibilidade, de passar confiança e estarmos em condições de liderar o nosso auditório. Em suma, é isso que trata do nosso simpósio. Muito obrigado a vocês, todos.